querido Deus Pai, somos gratos a Ti porque Tu tens sido um Deus que tem cuidado das nossas vidas. E aqui estamos na Tua casa para aprender mais da Tua palavra. Deus, tira de nós toda a resistência, todo o impedimento, toda a dificuldade de compreensão, Senhor. Ó Deus, para que possamos compreender, guardar a Tua palavra em nosso coração, para que possamos pôr em prática na nossa jornada, no dia a dia, Pai, que precisamos, para que não sejamos confusos, não ficamos confusos e nem sejamos enganados por palavras falsas, porque a Tua palavra é a palavra verdadeira que nós devemos seguir. Pai bendito, e assim nós oramos a Ti, pedindo também em favor do Teu servo que vai ministrar, que Tu continue dando a ele a sabedoria do alto e a revelação profunda da Tua palavra e a facilidade para transmitir a todos nós, para que nós possamos entender e compreender qual é a Tua vontade para nossas vidas. É assim que nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Graças a Deus. Os olhos do Senhor estão sobre a terra buscando os fiéis e que Ele possa achar em nós fidelidade para com Ele. Amém? Meus irmãos, vamos seguir no nosso estudo, nosso quarto estudo com fundamento na carta de Tiago. Estamos ainda no capítulo 1 da epístola de Tiago. Hoje vamos falar do versículo 19 ao 27. Esse estudo é integrante, faz parte do módulo 3 do projeto ID, que nós estamos fazendo esse módulo 3 com base nas epístolas gerais. Então, já vá guardando aí o seu material e logo assim, quando nós concluirmos, disponibilizaremos a avaliação deste livro. Irmãos, até aqui temos aprendido com o apóstolo Tiago a respeito da perseverança, que nos levará, ao sermos perseverantes no meio das provações, nós alcançaremos a perfeição e a integridade. É o que nós tratamos no início, o primeiro estudo, entendendo que perfeição na linguagem e no entender de Tiago não é ausência de erro, mas ao contrário, é a presença de uma vida madura. Perfeito significa maduro, um crente maduro que já alcançou maturidade. Em seguida falamos sobre a sabedoria de Deus que nos auxilia a vencer as nossas várias provações. Tiago diz que nós vamos passar por várias provações de várias maneiras, e para receber esta sabedoria precisamos buscar de Deus, que é o Pai das luzes, que nos dará toda boa dádiva. Falamos no último estudo a respeito daquilo que nos atrai e nos seduz para cometer os pecados, que é a cobiça. E nós falamos aqui um pouco de direito penal no último estudo, né, a respeito do caminho do crime, como acontece é um mecanismo que está presente no ser humano, principalmente depois da queda, em que vem desde o pensamento até a consumação, e compreendemos que Deus já considera pecado desde a fase interna do ser humano, desde a cogitação, desde o pensamento impuro. O Senhor já considera algo desagradável e algo contrário à sua palavra. Então, e hoje, Tiago aqui vai, a partir dessa última sessão do capítulo 1, ele vai trazer para nós o que ele entende, o que ele vem dizer a respeito da verdadeira religião. Com base aqui no último versículo, o versículo 27, que diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, o título do nosso estudo de hoje, do nosso módulo desta sessão: Crescimento e Maturidade, a verdadeira religião. Então, nós vamos abordar hoje, irmãos, a prática religiosa ou a falsa religião. Se há o que é verdadeiro, certamente há o falso. Se há o item original, há o xing-ling, né? Tem a armação verdadeira
e ter a armação, a réplica, né? A réplica. Então, nós vamos ver que no trato e no dia a dia da vida com Deus também existe, Tiago, parte deste parâmetro. Se há algo de verdadeiro, nós temos que entender aquilo que é verdadeiro para não incorrermos naquilo que é falso ou até mesmo sermos enganados pelo que é falso. Jesus já fez essa advertência ao falar, né, que nos últimos dias iriam surgir falsos profetas, falsos mestres. Paulo fala muito sobre isso também. A palavra de Deus, de modo geral, nos adverte quanto a isso. No Antigo Testamento havia uma lei, uma legislação, um parâmetro para que o povo de Israel pudesse fazer uma comparação para saber se aquele que estava falando no meio do povo, se dizendo profeta, como é que o povo precisaria olhar para aquele cidadão que se chamou profeta para verdadeiramente testificar, é profeta ou é só um abacabeiro? Vou usar a expressão bem nossa amazônica, né? Então, a palavra de Deus, Deus tem essa preocupação de distinguir aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso, aquilo que é luz daquilo que é trevas, aquilo que é sal daquilo que é insípido. Então, nós vamos ver Tiago com essa mesma preocupação, e tendo esse título como o condutor do nosso estudo de hoje, Tiago vai nos dizer a verdadeira religião e vai nos descrever o que seria, no entendimento e no ensino de Tiago, a verdadeira religião que nós precisamos observar. Se nós, porventura, não estivermos praticando da forma que Tiago está colocando, no entendimento do apóstolo, nós precisaremos, então, rever os nossos conceitos, como diz aquele comercial, né? Reveja os seus conceitos de como você está caminhando diante de Deus. Falamos também em outros estudos a respeito disso. O verdadeiro estudo bíblico é aquele que eu coloco em prática o que eu assimilei e aprendi, e é o que Tiago vai justamente falar-nos aqui. Nós vamos começar, meus irmãos, aqui a partir do versículo, nós lemos do versículo 19, mas nós vamos entender esta verdadeira religião a partir do versículo 18. Leiamos juntos aqui o versículo 18 de Tiago 1. Tiago encerra a sessão a respeito da origem do pecado e a origem das dádivas que vem de Deus. Ele fala no verso 18: pois, segundo o seu querer, ou seja, o querer de Deus, Deus, nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Em seguida, no versículo 21, Tiago vai dizer: olha, nós precisamos acolher a palavra da verdade com mansidão em nós. Versículo 21 está dito isso: temos que nos despojar da impureza e acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. E depois, Tiago vai falar no versículo 22, a respeito desta palavra em que Deus utilizou para nos gerar. Versículo 18, Deus nos gerou pela palavra. Tiago diz no verso 21 que devemos acolher a palavra, e no verso 22 ele diz que nós devemos praticar a palavra. Então, meus irmãos, para que nós possamos já entender e começar a compreender a mente deste apóstolo, que é um homem muito prático, Tiago está trazendo um ensino extremamente prático. Nós vamos ver que na carta de Tiago não tem nada místico, não tem nenhuma experiência dele de, alguma revelação espiritual. Nós vamos ver nas cartas de Paulo, ele falando de coisas mais profundas. Ele fala da sua experiência de arrebatamento, em que ele diz, não sei se foi arrebatado no corpo ou fora do corpo. Ou seja, o relato do ministério de Paulo, também no livro de Atos, nos mostra um ministério cheio de operações de prodígios, de milagres. Ele escrevendo aos Coríntios, Paulo diz: eu não cheguei a vós trazendo uma palavra por meio do meu ensino humano e por meio da sabedoria humana, mas eu anunciei um evangelho para vós com a sabedoria de Deus e a manifestação do poder de Deus. Então, de uma certa forma, o ensino de Paulo
também é muito profundo e teológico, mas ele traz no seu ensino um certo conteúdo, digamos assim, místico, de experiências espirituais, no nosso linguajar. Ele traz algumas experiências de reteté que ele experimentou. Tiago não tem essa preocupação. A orientação de Tiago é muito objetiva. Ele está focado em ensinar a igreja a viver o dia a dia como cristão, porque não são todos os dias que nós vamos experimentar operações milagrosas de Deus no nosso dia a dia. Eu tenho certeza, e eu acredito que muitos dos irmãos, ou boa parte dos irmãos aqui, tem algum relato de algum livramento de Deus. Olhando ali para a missionária Regina, me lembro, não vivi, mas sei da história, que em uma viagem para Itacoatiara, no meio da chuva, o carro rodopiou, junto com o pastor Ari, não é isso, missionária? E aí ela só sangue de Jesus, e não sabe como o carro parou na biqueira do abismo. É um milagre, é uma experiência de um livramento de Deus. Mas não é sempre que nós vamos experimentar essa intervenção clara da mão de Deus entrando na nossa história para nos proporcionar uma experiência. Por isso, a proposta de Tiago é contar e falar de uma religião que é vivida no dia a dia, que é praticada no dia a dia do crente, do cristão, na sua caminhada comum, no dia em que ele acorda, ele vai fazer um cozido, vai fazer alguma coisa, vai exercer o seu ofício profissional. A proposta de Tiago é que a verdadeira religião tem que ser praticada por meio da palavra que, primeiramente, no dizer dele, nos gerou. A palavra de Deus, a palavra da verdade, foi quem nos gerou e nos fez ser novas criaturas. Como ele diz aqui, é a palavra de Deus que nos faz enxergar a verdade e viver a verdade. E nós precisamos acolhê-la e praticá-la. Essa é a proposta de Tiago, porque se nós, irmãos, não tivermos como parâmetro aquilo que é inerrante, você acredita que a palavra de Deus não tem erros? Amém ou não amém? Glória a Deus ou não glória a Deus? Então, mas agora, conforme Jeremias nos diz lá no capítulo 17, verso 9, o que está no coração do homem? O que o profeta Jeremias diz? Enganoso é o coração do homem, em todos os seus caminhos. Nós temos, irmãos, se nós não podemos, tem alguns ditados populares que dizem assim, confia no teu coração. Não sei o que fazer, confia no coração. Vai vendo, confia no teu coração para ver onde é que tu vai parar. Porque o coração do homem é enganoso. Se nós confiarmos nos nossos instintos naturais, humanos, do nosso coração, nós estaremos incorrendo em um auto-engano. Se o coração é enganoso e o coração é parâmetro para conduzir as nossas decisões, então estaremos nos auto-enganando. Como uma redundância bem feia, estaremos nos auto-enganando a nós mesmos. Mas é o que Tiago está dizendo, olha, o verdadeiro parâmetro da verdadeira religião, portanto, o verdadeiro cristão, o verdadeiro religioso é aquele que tem como parâmetro a palavra de Deus. É aquele que primeiramente foi gerado pela palavra de Deus, como está no verso 18. Só é nova criatura, irmão, aquele que é gerado pela palavra. E nós nos lembramos aqui daquele discurso e do diálogo entre Jesus e Nicodemos, que, entre outras palavras, Jesus disse isso a Nicodemos: é necessário que vocês nasçam da água e do Espírito. Esse novo nascimento, por meio da palavra de Deus, operará em nós uma nova natureza, um novo homem, uma nova mulher, portanto, apto, um novo homem, uma nova mulher, apto a viver uma verdadeira religião que obedece e que agrada ao Senhor. Então, meus irmãos, se o coração é enganoso, Salomão diz, sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem os caminhos da vida. Então, irmãos, nós temos que analisar a verdadeira religião que Deus espera que os seus filhos vivam a partir do único parâmetro que não varia, que não oscila, que não erra, que é inerrante, e é o que Tiago vai
nos conduzir a respeito nesses versículos, que esse único parâmetro que nos faz gerar e nascer de novo, por meio da operação do Espírito Santo, que se nós acolhermos, produzirá em nós salvação, e se nós praticarmos, redundará em nossas vidas bênção, é conduzir-nos pela palavra de Deus. E aí a pergunta justamente fica para nós é essa: como é que está o nosso parâmetro de cumprimento da palavra de Deus? Como é que nós estamos vivendo? Irmãos, só tem um parâmetro. Se você, não adianta, o meu coração, eu gosto do pastor Esmeraldo, mas não gosto do pastor Ozani. Mas o fato de eu gostar de um e não gostar do outro, não significa que um é mais crente do que o outro. O que significará que um é mais crente do que o outro é o nível de obediência que cada um tem da palavra, e não o que eu sinto por eles. Já viu aquele tipo de gente assim, eu sinto que hoje Deus está aqui. Pode ser uma emoção. Onde é que Deus está presente? Quando o seu povo reunido invoca o seu nome em espírito e em verdade, quando o seu povo está reunido verdadeiramente, genuinamente, louvando e adorando, Deus está presente. Então, meus irmãos, não é o que eu sinto. Eu acho que a verdadeira religião tem que ser desse jeito, daquele jeito. Por isso, por muito tempo, as igrejas, e muitas igrejas, viviam estabelecendo usos e costumes para estabelecer. Se fizer desse jeito, esse é o verdadeiro crente. Uns vêm e dizem não, que tem que usar a camisa até aqui, fechada até aqui, e tem que ser azul. Esse é o verdadeiro crente. Onde está esse parâmetro? Onde está essa baliza? Quem estabeleceu isso? Outros dizem que não, as irmãs têm que andar com a saia até o tornozelo. Quem foi que disse isso? Foi a palavra de Deus que disse isso? Ou foi alguém que estabeleceu este como um parâmetro? Então, irmãos, nós jamais podemos olhar para alguém e dizer, esse é um verdadeiro crente, esse é um falso crente. O que nós podemos olhar é, esse pastor obedece o que ensina, então, provável que ele esteja vivendo uma verdadeira religião. Irmãos, porque nós vemos o que o exterior apresenta, o coração jamais conseguiremos medir, somente o Senhor. Mas eu consigo saber como é que está o teu coração, pastor Manuel, a partir das suas atitudes. Quando eu vejo que o povo de Deus está reunido, adorando, louvando ao Senhor, e o irmão está lá contando borboleta voando na cabeça dele. As atitudes, a prática do dia a dia é que vai me dizer, esse é o verdadeiro crente, esse aqui não. É isso que Tiago está nos dizendo. O verdadeiro cristão é aquele que já foi gerado, recebeu a dádiva da palavra de Deus, seja a palavra proclamada, como Paulo diz, como haverão de crer se não há quem pregue? Por isso que a fé vem pelo ouvir, e a proclamação de um evangelho verdadeiro, não um outro evangelho como Paulo anunciou para os Gálatas. Gálatas, me admira logo vocês que receberam a pregação do evangelho, e quem foi que vos induziu a sair para um outro evangelho? Paulo diz, se vier um anjo do céu pregando um evangelho diferente do que eu estou dizendo, seja anátema, ele fala aos Gálatas. Paulo está dizendo, olha, a prática, o evangelho só tem um, não tem dois evangelhos, apenas um evangelho verdadeiro, e é essa proclamação que gera vida. Mas, meus irmãos, além de ser gerado pela palavra de Deus, ela é o instrumento que Deus utiliza pelo Espírito Santo para produzir vida em nossos corações. A palavra de Deus precisa, para que ela nos abençoe, para que tenhamos uma vida verdadeiramente sendo conduzida dentro de uma verdadeira religião. Tiago vai falar no verso 21 a respeito de como nós precisamos receber essa palavra. Ele diz que nós precisamos acolher, verso 21, leia comigo aí, estou no 22. 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei como é que está aí? Acolhei, qual é a atitude que tem, como é que a palavra de Deus tem que ser acolhida? Com mansidão, humildade, com outras versões. Vocês lembram que nós falamos na última terça a respeito dessa palavra mansidão? O que é mansidão aqui que Tiago está querendo dizer?
Essa palavra, ela era utilizada para cavalos domesticados. Ou seja, Tiago está dizendo que a palavra de Deus tem que ser acolhida por pessoas que já foram domadas pela palavra de Deus, por pessoas que já se deixaram nascer por meio da palavra de Deus. É isso que Tiago está querendo dizer. Nós temos que ter uma postura para receber a palavra de Deus, uma postura dócil. Irmão, porque tem pessoas que a palavra de Deus fala repetidas vezes, fala outra vez, é exortado 1, 2, 3, 10, 20 vezes e a pessoa não muda, porque tem recebe a palavra com uma postura de dureza no coração. Tiago está dizendo, para ser um verdadeiro cristão, para viver uma verdadeira religião, tem que acolher a palavra como algo definitivo que vai mudar a sua vida, e portanto você tem que ser dócil ao recolher e ao receber a palavra. Não fique esperneando, irmão. Se a palavra está te confrontando e está batendo em você, aceite com mansidão a palavra de Deus, porque ela está te corrigindo. Ela está te conduzindo para produzir bons frutos. Jesus, falando a respeito disso, da palavra sendo semeada, ele conta a parábola lá do semeador, e na parábola ele vai dizer que a semente, que é a palavra de Deus, é lançada em pelo menos 4 solos, 4 tipos de solos. Nós temos aqui um solo que representa o coração endurecido, que é aquele que a palavra cai à beira do caminho e não acontece nada. E tem pessoas que são assim, a palavra é lançada, é falada de várias maneiras, mas a palavra sempre cai à beira do caminho. É um coração duro. Esta parábola de Jesus expressa 4 tipos de corações, com aqueles solos que ele traz na sua parábola. O primeiro é o endurecido, que é aquela pessoa que recebe a palavra, mas cai à beira do caminho e logo se perde. Tem a pessoa que tem um coração superficial, representado na parábola pelo solo pedregoso, lança a palavra, a semente cai, logo nasce, mas logo vem o sol das tribulações e seca aquela semente que brotou. Pessoas que são superficiais, recebem com muita alegria a palavra de Deus inicialmente, mas depois vai se tornando algo pesado, vem a tribulação. Como tem um coração raso e superficial, essa palavra não prospera, porque não acolheu a palavra com mansidão. Porque tem que ter essa postura de acolher a palavra de Deus com mansidão. E o terceiro coração que expressa ali o solo espinhoso, é aquele coração que aqui eu chamo de coração congestionado. São aquelas pessoas que têm vários problemas, se envolvem em vários problemas, representado aqui por aquele solo espinhoso, em que a palavra de Deus cai, a semente cai, começa a nascer entre os espinhos, mas também não consegue avançar, porque tem vários outros cuidados da vida que sufocam. É um coração embaraçado, um coração cheio de outros problemas. É aquele tipo de crente que ora está aqui firme, depois imediatamente, inconstante, já vai para o outro lado. Ora está no vale, ora está subindo nas mais altas alturas, porque o coração é congestionado. E tem aquelas pessoas que têm um coração frutífero, que a palavra cai, ela produz fruto a 100 por 1, conforme a parábola de Jesus. Esses que têm um coração aberto e receptivo são as pessoas que já se deixaram domar pela palavra de Deus, já se deixaram transformar, ou pelo menos estão se permitindo ser transformados ao longo do tempo. Irmãos, a palavra de Deus, ela não vai nos salvar. Só Jesus salva. Paulo já disse isso, a salvação é pela fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus não nos salva, mas ela é o instrumento de Deus para purificar a nossa vida. Ela é o instrumento de Deus para nos mostrar o nosso erro. Jesus falando lá em João capítulo 15 diz: olha, vocês precisam se despojar de toda impureza, deixar todas as coisas para trás, deixando o passado e conhecer a verdade de Deus, porque a verdade é quem vos libertará. Vocês precisam receber a minha palavra, e a minha palavra vai permanecer em vós, e a verdade então aí vos libertará.
Só que como nós seremos libertos pela palavra do Senhor, se nós não adotarmos uma postura de mansidão, de sermos domesticados e domados para receber. E essa postura de ser um cavalo domesticado, irmãos, é uma postura de reconhecimento, de saber que eu preciso da palavra de Deus, eu preciso de Deus, eu não me basto. E aqui é um grande risco para muitos cristãos que já têm uma longa caminhada. Não, eu já passei por isso, já enfrentei isso outras vezes, eu me garanto, eu confio, eu já sei como é que você passa por essas coisas. Sabe, irmão, a gente tende a incorrer nesse erro de achar que por ser experiente, por já ter vivido certas experiências na vida, por já ter longas caminhadas, não, eu consigo resolver isso aqui. E nos esquecemos de que é a palavra de Deus que nos conduzirá a toda a verdade. Como eu falei, a palavra de Deus não nos salva, a palavra de Deus não é instrumento para salvar a nossa vida, o sacrifício de Jesus nos salva, mas se não fosse a palavra, como Paulo escreve em Gálatas, como um aio, essa expressão, aio, é tutor, a palavra de Deus é o nosso tutor, irmãos, que o Espírito Santo, como Jesus mesmo falou, o Espírito Santo nos lembrará e nos conduzirá a toda a verdade. Para qual verdade o Espírito Santo nos conduzirá, se eu não conheço esse tutor? Se eu não tenho acesso a essa palavra, se eu não acolho essa palavra com mansidão em meu coração, que religião estarei praticando? A religião da minha cabeça, a religião do que o pastor disse que pode ou não pode fazer. Já viu os novos convertidos que chegam, muitas vezes isso acontece nas igrejas, um novo convertido chega e diz: pastor, eu posso fazer isso? Pastor, eu posso fazer aquilo? Pastor, isso aqui é pecado ou não é pecado? Irmão, se a gente for criar uma lista do que é pecado e que não é pecado, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui pode. Tomar Coca-Cola é pecado. Até um tempo atrás, tomar Coca-Cola era pecado. É ou não é verdade? Os mais antigos. Não era pecado, pastor? Hoje não, hoje até diabético. Qualquer refrigerante, era refresco, não era nem suco. O refresco é que não era pecado. Agora, tomar refrigerante era pecado. Porque as pessoas inventaram novos aios para nos conduzir a uma verdadeira religião, enquanto o verdadeiro aio é a palavra de Deus, o verdadeiro tutor do cristão é a palavra de Deus. Sabe, irmãos, e aqui é um mal de assembleiano e pentecostal. Não é só nosso não, mas é mais conosco. Assembleiano lê pouco a Bíblia. Amém? É ou não é verdade? Aqui para os meus irmãos e colegas pastores, tem muito pastor que lê pouco a Bíblia. O que vai ensinar? Aí o assembleiano quer se garantir, sabem o quê? Eita! Aí começa aqueles rodopio, começa aquele secor. Ah, Deus está presente, eita Deus. Estou falando alguma besteira, irmão? Tem muita igreja aí que vive com meio... Parece que Deus só está presente se tiver um mistério desse aí. Se tiver a unção do manto santo. Se tiver o pastor que revela não sei o quê. O missionário que revela as coisas do teu futuro. Sei lá, inventam. Irmão, isso é mal de pentecostal. Por quê? Está faltando aio na tua vida, na nossa vida. Está faltando a palavra de Deus como o tutor de Deus. Irmãos, a palavra, não estou dizendo aqui que a palavra nos salvará. Não, Paulo diz isso, que a palavra, a lei, não conseguiu produzir salvação no povo. A salvação é por Jesus. Mas uma vez salvo, como é que um salvo se comporta? Vá para o tutor, vá para o seu tutorial, vá para o aio, que vai te mostrar como é que você se comporta como um salvo, como um cristão. É isso que Tiago está dizendo aqui, olha, acolhei essa palavra porque ela veio como um tutor, ela veio como algo para te conduzir a Cristo. Olha o que Paulo escreve, eu peço que você abra aí por favor, Gálatas, que é isso que eu estou falando, é com base nesse texto, Gálatas capítulo 3, verso 24, é isso que Paulo está dizendo a respeito da palavra, que complementa a ideia
de Tiago. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Vamos ler do 23? Gálatas 3, 23 ao 25. Paulo diz assim, no subtítulo da minha Bíblia está escrito: a tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Olha o que Paulo diz no verso 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, essa expressão aio é tutor, nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Aí aqui, irmão, eu vou ser bem breve, porque não é o objetivo. Muitos entendem, agora é por fé, não precisa mais da lei. Interpreto esse texto, porque Paulo escreve isso, mas entenda a lógica de Paulo aqui. Leia aí comigo o verso 24. A lei nos serviu de aio. Está acompanhando? Para fazer o quê? Para conduzir, ou seja, a lei, o mandamento é o tutor que nos conduz até chegarmos a Cristo. Em seguida, Paulo diz, a fim de que fôssemos justificados por... Quem é que justifica? É a lei que é o tutor ou é a fé em Cristo Jesus? Mas como é que você vai crer em Jesus se você não é conduzido pelo tutor? Como é que você vai crer em Jesus se você não tem acesso ao mandamento e à lei? Porque é isso que Paulo está dizendo aqui. A lei... Ele não está dizendo a lei não presta, a lei não precisa mais ser observada, não precisa mais cumprir mandamento, não precisa mais ter obediência a nada. Não. É a lei que vai te mostrar a Cristo. Depois que a lei te apresentar Cristo Jesus, ao se encontrar com Cristo Jesus, Jesus produzirá em nosso coração fé. E a esta fé, ao encontrar-se com Jesus, é que me justifica. Mas quem me conduziu até lá foi a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, cada dia mais nos aprofundar na palavra, acolher esta palavra como este tutor que vai nos conduzir à revelação de Cristo Jesus. O salmista fala no Salmo acho que é o 119, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz, tira a palavra para ver se tu não vais tropeçar. As escrituras, em muitos lugares, em muitos momentos, vai dizer justamente isso. Paulo reforça e diz que a palavra, o mandamento é justo, bom e perfeito, irmãos. Então a palavra de Deus tem que ser acolhida como este tutor. Irmão, pastor Rômulo dizia assim, eu creio na capa a contracapa da Bíblia. Crer é uma coisa, você pratica de capa a contracapa, aí eu vou dizer, você é crente. Porque o que determina quem é um verdadeiro cristão não é o conhecimento. Eu conheci um irmão, uma pessoa, infelizmente já faleceu. Rapaz, ele falava os versículos assim, crente novo, decorado, falava assim, dava referência para ele citava certinho. Falava outra referência, ele citava. Mas a prática de vida do irmão, o que adianta ter os versículos decorados? E cadê a vida? Cadê que esses versículos estão transformando a tua vida? Você tem um hábito de grifar a tua Bíblia quando você lê? Alguém tem esse hábito? De marcar a Bíblia, sublinhar, fazer alguma coisa? Aí eu pergunto para você, você está sublinhando a Bíblia apenas ou você está deixando a Bíblia grifar a sua palavra no seu coração? Você está deixando a palavra grifar no teu coração aquelas verdades que você grifou com a canetinha? Muitas pessoas querem fazer isso, marcam a Bíblia, mas será que a Bíblia está marcando o teu coração? Será que a palavra de Deus está sendo infundida no teu coração? Sendo, vou usar a expressão aqui, está sendo tatuada no teu coração, marcada, ferida no teu coração? Não adianta, irmãos, nós conhecermos a palavra de Deus. Se nós não colocarmos em prática, nós não vamos
entrar verdadeiramente numa vida de fé genuína e verdadeira que Deus espera de nós. Irmãos, a fé em Cristo Jesus não é algo gerado espontaneamente. Eu dormi e acordei acreditando em Jesus. Não é assim que funciona. Paulo vai dizer isso, olha, como é que vão crer em Deus se não houver quem pregue? Bem-aventurados formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Paulo completa dizendo, porque a fé vem pelo ouvir. Irmão, a fé, que é algo abstrato, é alcançado pela proclamação da palavra, pela leitura da palavra. A palavra de Deus descortina a nossa mente para uma nova verdade. Se nós não, no dia a dia, dizemos que somos crentes e cristãos, e nós não estamos nos permitindo ser tocados por essa palavra, dia após dia, será que estaremos vivendo uma verdadeira religião, ou estamos praticando ritos sem sentido na nossa vida diária? Isso aqui é muito sério, irmãos, porque Deus falou por meio do profeta Isaías, quando o povo estava cumprindo ritos e liturgias sem o coração. Deus falou: basta, chega dessas vossas festas de lua nova, dessas vossas celebrações, porque vocês me adoram, entre aspas, com os lábios, mas o coração de vocês está longe. Quantas pessoas, irmãos, não estão tendo esse tipo de vida? Vêm para a igreja, participam das liturgias e dos ritos da religião secular, mas não se deixam transformar. Ah, irmão, Tiago está nos pegando hoje. Eu falava logo no início dessa série, é como se Tiago pegasse pelo colarinho a gente e fizesse assim, ó: ei, irmão, acorda, será que tu estás vivendo verdadeiramente como um cristão? Qual é o teu nível de receptividade da palavra de Deus quando ela te confronta? Quando ela te confrontar numa pregação, quando ela te confrontar por meio de uma oração, quando alguém te falar usando da palavra por meio de um louvor, quando você é confrontado com o teu mal, qual será a tua reação? Ixi, está querendo me perseguir. Esse aí, ó, ixi, já contaram para ele do meu problema, olha aí, ó, olha aí, ó, olha aí, pega ele, ó. Aquele que é domado e que recebe a palavra de Deus, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado. E aí Tiago passa para um segundo momento da verdadeira religião, que é: primeiro, nós somos gerados pela palavra. Depois, nós temos que acolher esta palavra para que possamos ter Cristo em nossas vidas. E em terceiro lugar, ele coloca a questão da prática dessa palavra. Agora ele diz assim: você foi gerado pela palavra, isso é uma ação de Deus. Agora você está com uma atitude e uma postura correta, recebendo a palavra com mansidão. Agora, o verdadeiro cristão, o verdadeiro religioso é aquele que não somente recebeu uma obra divina e acolhe com mansidão. Nós tem que praticar. Diz para o teu irmão: você está praticando a palavra? Pergunta dele. Pergunta dele assim, ó: qual foi a mensagem do culto de domingo passado na tua congregação? Pergunta. Você está praticando o que a palavra do domingo falou? Você lembra o que foi pregado domingo? Você aí que está na sua congregação, você lembra o que foi pregado domingo passado? Sim ou não? Eita, aqui se assustou. Sim. Lembra que foi pregado? Sim ou não, irmão? Aí a pergunta é: está praticando o que foi pregado? Aqui falou muito do louvor, no meio da guerra, tal. Aí está passando guerra, está passando luta, Deus não está comigo, esse negócio, a prova não vai acabar. Gideão venceu, foi com trombeta, né? Tocando trombeta, só com 300, não fez nada. Foi para a guerra, meu irmão, sem levar espada. Olha que loucura. Foi para a batalha sem levar espada, sem levar escudo. O que ele levou? Um trompete. E o que aconteceu? Alcançou vitória. E aí, você já tocou o trompete essa semana aí?
Já botou a boca no trombone para louvar a Deus, para adorar o Senhor, para ver se o que Gideão experimentou você vai experimentar também? Está praticando, irmão? Ou é o que Tiago diz aqui, ou está só ouvindo? Que mensagem abençoada. Foi abençoada a mensagem. Tá. Até aí não surtiu efeito nenhum. Que mensagem abençoada. Então vá praticar, irmão. Tiago está dizendo aqui, ó, no versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes. Isso aqui vai até o versículo 25. Ele vai tratar desse assunto da prática da palavra. Ele vai dizer, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla-se num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Aqui só para as irmãs, quem hoje deu uma olhadinha no espelho de manhã? As irmãs aí. Eu estou precisando fazer as pazes com o espelho e com o meu barbeador. Quem dos irmãos hoje saiu descabelado? Ou antes de sair de casa, o que ele passou? Um gel na cabeça, se for o caso, penteou. O que Tiago está querendo nos dizer aqui é, a pessoa que é um ouvinte, é como, ele compara agora a palavra de Deus, se no início a palavra de Deus semeada no nosso coração, ela foi comparada como uma semente, agora ele está dizendo que a palavra de Deus é como um espelho, que revela quem nós somos, que mostra a nossa real aparência. Ao olharmos para a palavra de Deus, vamos ver a nossa verdadeira natureza, que somos homens pecadores. Paulo diz isso, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por que ele chegou a esta conclusão? Que ele era um homem miserável? Porque ele olhava para a palavra, e ao olhar para a palavra, ele via seu estado. Mas o homem que é ouvinte, o cristão que apenas escuta a palavra, que apenas ouve a palavra, é como você que hoje de manhã olhou-se no espelho, saiu para trabalhar, mas já não sabe mais nem como é que foi, como é que está teu cabelo agora, porque já é meio-dia. Como é que foi que estava a minha aparência mesmo? As irmãs que passaram lá o rímel, será que ficou, como é que ficou mesmo o detalhe que eu fiz? Já se esqueceu, porque já saiu de frente do espelho. Quando nós perdemos de perspectiva a palavra de Deus, meus irmãos, nós saímos dela, nós deixamos de nos autoexaminar. Eu olho para o espelho e vou-me embora. Só fico na memória aquele homem, aquela pessoa natural. Você olha para a palavra e vê, sou uma pessoa iracunda. A palavra te diz, porque ela mostra, ela nos confronta, ela diz, você é uma pessoa que se ira com muita facilidade. Mas como é apenas um ouvinte, eu entendi que eu sou uma pessoa iracunda, mas eu sou só ouvinte, tá? Lá na esquina eu já vou brigar com o próximo, já vou me irar de novo, já vou brigar com alguém. Sou uma pessoa briguenta, brigão, que gosta de fazer confusão. A palavra me mostra isso, mas como sou apenas um ouvinte, lá na esquina eu vou estar brigando de novo, porque eu estou só ouvindo, eu estou entendendo, eu estou vendo o meu reflexo, a palavra está mostrando quem eu sou, mas eu não quero mudar, eu não quero praticá-la, eu quero só escutar, porque é bom, é como os babilônicos disseram para os judeus quando eles estavam cativos, toca para nós aí, judeus, os hinos e os cânticos lá de Sião. E os judeus disseram, como é que nós cantaremos os louvores de Sião se nós estamos aqui cativos? Nós nem nos lembramos mais como é que são os cânticos de lá, porque estamos presos. A pessoa que é um ouvinte se assemelha a isso. Nem se lembra mais, quando sai da presença da palavra, quando sai da frente do espelho, que é a palavra de Deus, nem se lembra mais que ele precisa cuidar da sua ira, que ele precisa tratar da sua raiva, que ele precisa perdoar quem lhe ofende, que ele precisa ser compassivo, misericordioso para aquelas pessoas que são necessitadas. A palavra diz que você precisa fazer isso, mas o ouvinte escuta e entra por um lado e Tiago vai nos dizer isso, olha, a pessoa que é um ouvinte da palavra, ele apenas contempla o seu rosto natural e se guia apenas pelaquilo que é natural, irmão. Tem muito crente que acha que está vivendo como crente, mas está vivendo carnalmente.
está vivendo pelos parâmetros do coração do homem, e o coração do homem é enganoso. O ouvinte da palavra, aquele que só escuta, logo se esquece de quem verdadeiramente é, o reflexo dele se apresenta, mas ele se esqueceu de quem é. Quando, e aqui eu cito aqui 3, já falei de Paulo, mas aqui mais 2, quando Isaías foi confrontado com a santidade de Deus, o que ele falou? Ai de mim, ai. Irmão, Isaías já era profeta. Isso aqui foi no capítulo 6, já tinha 5 capítulos de profecia. E o capítulo 3 de Isaías era justamente isso. Ai de não sei o que é Israel. Ai, era uma série de ais. Quando ele se confronta com a palavra, a primeira coisa que ele diz, ai de mim. Jó, quando se confrontou depois da sua luta, da sua tribulação, Jó 42:6 diz, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza, porque ele viu a glória de Deus. E Jó, depois disso aqui, ele vai e diz, eu antes te conhecia só mas agora de andar contigo. Olha aí o Jó, nosso irmão Jó, que era só um ouvinte da palavra, e passou pela prova e passou a ser praticante da palavra. Quando ele foi confrontado, ele clamou e disse isso, eu sou só um pó, eu me arrependo no pó e na cinza, Senhor, tem misericórdia de mim. Um ouvinte da palavra jamais vai manifestar, expressar estas verdades a respeito de si mesmos. Eu sou pecador mesmo. Paulo diz, eu sou um homem miserável. Paulo diz, dos apóstolos eu sou o menor. Olha só a autoimagem de Paulo. A autoimagem de Paulo, ele poderia dizer, eu sou o super apóstolo, eu sou o doutor da lei, agora chamado por último, porque os últimos serão os primeiros, porque eu sou podia falar várias coisas, vários atributos. Ele mesmo diz, doutor da lei, criado aos pés de Gamaliel, fiz isso, fiz aquilo outro, mas tudo isso para mim é lixo, porque agora para mim o que importa é servir a Cristo e vê-lo como Ele me vê, e ser enxergado por Cristo. E a imagem de Paulo era essa, de um homem pecador, de um homem miserável. E a gente, irmão, como é que a gente está se enxergando? O praticante da palavra entende, aquele que pratica a verdade entende que ele vai ser alguém que precisa se autoexaminar e se enxergar. E para terminar, meus irmãos, aqui, o último tópico da nossa lição, da nossa estudo de hoje, que é justamente o título da verdadeira religião. Nós vamos ver aqui que Tiago vai mais uma vez trazendo um rito. Ele traz um rito religioso e ele traz uma prática de vida pessoal. Qual é o rito religioso aqui? Existe e tinha e tem uma lei no Antigo Testamento que determinava que Israel precisava cuidar de órfãos e de viúvas. A palavra de Deus diz que Deus é o pai do órfão e o Deus da viúva. Ele vinga o direito dos órfãos e das viúvas. Portanto, Deus estabeleceu esse grupo social como um grupo importante que tem um olhar atento de Deus para com eles. Mas a legislação e a lei de Moisés estabelecia que tinha que se ter um cuidado especial com essas pessoas, sobretudo naquela sociedade daquela época em que era tudo voltado para uma sociedade patriarcal, em que a figura do marido, a figura do pai, era a figura do provedor, aquele que preservava a família, aquele que dava sustento à família. Então, quando esse pai morria, quando se perdia o marido, aquela família ficava desassistida. E aí Deus estabelecia que tinha que ter um cuidado. Então, isso era o rito religioso. Esse é o rito. Mas o que Tiago está dizendo aqui, a religião pura e sem mácula, é que haja compaixão nos corações humanos, nos corações dos filhos de Deus, para socorrer os necessitados, para atender aquelas pessoas que precisam de socorro e de auxílio. E no versículo 26, ele diz assim: se alguém supõe ser religioso,
deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ele aqui começa a introduzir algo que ele vai tratar com mais profundidade no capítulo 3, mas que é o problema da língua do crente, problema da língua do ser humano. E aí no versículo 19 ele vai dizer, olha, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Essa palavra pronto que ele usa no grego aqui é a palavra taxis. Você lembra o que é táxi? Daí que vem a palavra táxi que nós usamos como esse meio de transporte. A ideia aqui é de algo rápido, de um serviço rápido, de um atendimento, de uma necessidade com emergência, com prontidão. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, o que tem que ser rápido e veloz na vida de um verdadeiro religioso? É a atenção, a prontidão para escutar o que a palavra de Deus está te ensinando. A prontidão do crente, ao invés de falar dos outros, é ouvir mais. As pessoas dizem, né, e é o ditado que fala, Deus nos deu 2 ouvidos e 1 boca. O que é melhor, porque tem que ouvir mais do que falar, né? Tem mais órgão para ouvir do que para falar. E ainda na boca colocam os dentes, como se fosse uma muralha, para ver se a gente consegue frear o que sai da nossa boca. Mas o órgão perigoso, peçonhento, é a língua do homem e da mulher. Será que da mulher também? A mulher acho que não, né? Só os irmãos. Problema de língua só é com os irmãos. Olha, irmão, aqui Tiago está dizendo, a religião vã e verdadeira, você se acha religioso e não refreia a língua, Tiago está dizendo, é vã essa sua religião. Será que eu conto? Será que eu não conto? Será que eu conto? Será que eu não conto? A irmã falou comigo aqui, será que eu falo para fulano? Será que eu falo para ciclano? Oh, Jesus, por que essa irmã veio falar comigo? Eu não consigo refrear a minha língua. Falso crente. Veja que o parâmetro de Tiago é bem objetivo. Não entra em emoção, não entra em subjetividade, ele é prático. O falso crente não consegue controlar a língua. Desculpa, sua religião é vã. Sua religião não é a verdadeira. Você não consegue domar a língua. Tiago, irmão, não sou eu que estou dizendo. Sou eu que estou dizendo ou é Tiago que está dizendo? Quem deixa de refrear a língua está enganando o próprio coração e a sua religião é vã. Sabe, irmão, a gente tem que começar a olhar mais para a palavra e menos para a vida dos outros. Olhar mais para a palavra e nos deixar deixar que a palavra nos mostre, nos revele quem nós somos. Por isso cantamos aqui, teus olhos revelam que eu nada posso esconder de ti, Senhor. E a palavra de Deus, olha, eu fiz uma pregação dessa aqui, uma das 6 para trás, eu falei sobre isso. A palavra de Deus não está longe no céu para que você precise de alguém para ir buscá-la. A palavra de Deus não está do outro lado do oceano para que você precise de alguém para nadar até o outro lado e trazer a palavra para você. Mas a palavra de Deus está perto de ti, no teu coração e nos teus lábios. Não foi eu que falei isso também não, foi Moisés, lá em Deuteronômio. Meu irmão, é a palavra. Se nos nossos lábios não são dominados e controlados pela manifestação da palavra, se somos prontos para falar e tardios para ouvir, que eu estou falando ao contrário, Tiago diz que é pronto para ouvir e tardio para falar, mas a gente é pronto para falar e tardio para ouvir. Até a gente diz, se conselho fosse bom não se dava, se vendia, né? Às vezes a gente fala, orienta, mostra o caminho, aconselha os meus irmãos pastores e dirigentes que mais devem experimentar essa angústia, esse sofrimento de falar, e parece que a pessoa não escuta, porque ao invés de ser pronto para ouvir, a pessoa é tardia, demora. Em vez de pegar um táxi, vai pegar um velocípede, porque a palavra aqui é táxis, né? Pronto para ouvir é táxi, ou seja, deixa a palavra de Deus ir de táxi para
entrar rapidamente no teu coração, irmão, e ser transformado por ela, transformada por ela. Então aqui, Tiago vai justamente nos dizer isso, olha, a verdadeira religião começa com refrear a língua. Depois, essa prática religiosa de cuidar dos órfãos e das viúvas, isso aqui é uma liturgia, mas essa liturgia tem que ser feita por meio de uma atitude correta, de procurar verdadeiramente guardar o princípio do mandamento que Deus quer de nós é: cuide dos necessitados, irmãos. Cuide de alguém, se preocupe com alguém, vai cuidar daquela pessoa que você vê que está em dificuldade, vá socorrê-lo, vá socorrê-la. Tiago está nos dizendo isso. Ele precisa, a verdadeira religião é aquela que vai cuidar dos caídos, dos necessitados, dos fragilizados. Jesus falou lá em Mateus, capítulo 23, ele fala justamente isso, o que Jesus reprova nos fariseus, não era a sua teologia. Ele fala que, na verdade, os fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Ele fala para os seus discípulos: escutai-os. Escute, mesmo aquele que não fale, escute, discirna, consiga separar o joio do trigo, compreenda que mesmo um mensageiro ruim, mesmo que seja Balaão falando, você tem que ter a sabedoria do alto para discernir o que é palavra de Deus e o que não é. Jesus está falando, olha, os fariseus estão ensinando uma teologia certa. Qual era o problema dos fariseus? Era a teologia? Não. Eles falavam o que era certo, mas eles eram tardios para fazer o que eles ensinavam. Tiago está dizendo, olha, seja pronto para ouvir, tardio para irar-se, tardio para falar. Então o problema não é o ensino, e Jesus reforça isso lá no final de Mateus, quando ele diz, olha, Senhor, em teu nome nós o que fizemos? O que fizemos, pastor? Que Jesus fala? Em teu nome nós? Em teu nome nós pregamos. Em teu nome nós curamos. Em teu nome nós operamos milagres. Em teu nome nós fizemos tudo isso. Qual é o resultado dessas pessoas? Jesus diz, nem te conheço. Irmão, mas eram pessoas que tinham dons do Espírito. Operavam milagres. A operação de milagres é um dom do Espírito. Operavam cura, é um dom do Espírito. Não se garanta nos seus dons, não, irmão. Se garanta nos seus frutos. Agora, e aqui é a teologia do pastor Jacó, captei essa dele. Veja alguém que está produzindo amor. Pode não ter o dom de curar, mas se o fruto da sua vida produz amor, esse aí é um salvo. Veja o fruto daquele irmão, se ele produz domínio próprio, esse é um salvo. Veja o fruto daquele irmão, se ele produz longanimidade, que é alguém que demora a se irar. Esse aí é um salvo. Esse aí está salvo, irmão. Pode não ter dom nenhum, mas se produz longanimidade, mansidão, domínio próprio, amor, temperança, benignidade, o que mais? Fé. Esse aí, irmão, pode não ter um dom, pode não curar ninguém, mas esse aí está salvo, porque o fruto produz de dentro dele, produz daquilo que ele é. E Jesus falou, eu vos chamei para que vocês vão e deem frutos, e o vosso fruto permaneça. E Jesus completa e diz assim, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, vocês só vão produzir frutos se estiverem em mim, sem mim nada podeis fazer. E aí, irmão, como é que está? Você está colado na videira? Está sendo pronto para ouvir esta palavra que está te advertindo hoje, para produzir fruto, para pregar a palavra, para viver em santidade, para ter uma vida santa, para ter uma vida verdadeiramente de uma prática da palavra de Deus? É isso que Tiago vai nos dizer aqui. Olha, o verdadeiro religioso, no final que Tiago diz aqui, é aquele que refreia a sua língua, é aquele que socorre e pratica os atos religiosos da vida do dia a dia
com sinceridade e guarda a si mesmo incontaminado do mundo. Santidade e renúncia à carne é a expressão de um cristão genuíno que almeja ver a Deus. Haja vista que sem santidade, irmão, ninguém vai ver ao Senhor. A pergunta que fica para nós hoje é: o que nós vamos fazer com tudo isso que está aqui? Que tem coisa que eu nem falei aqui que não deu para falar, mas você está com estudo aí, você pode ler mais em casa. O que nós vamos fazer com tudo isso aqui? Nós vamos receber isso aqui e vamos ouvir? Ou vamos tomar uma decisão hoje de deixar o Espírito Santo sondar o nosso coração e colocarmos em prática? Senhor, hoje eu entendi que a Tua palavra está me chamando para uma vida sincera. Irmão, cuidado, fariseu foi chamado de sepulcro caiado, e fariseu eram hipócritas, foram chamados por Jesus de hipócritas. E essa palavra hipócrita era uma expressão utilizada para aqueles atores de teatro que usavam máscaras para encenar na época da Grécia e na época de Roma. O hipócrita tinha uma máscara de religiosidade, tem uma máscara de fidelidade, tem uma máscara de piedade, mas de piedade, de santo e de verdadeiramente cristão, não tem nada. Jesus vai e vira para os fariseus e diz: sepulcros caiados. A palavra de Deus hoje, irmãos, está nos chamando para viver uma vida condizente com as Escrituras. A palavra de Deus hoje está nos chamando para deixarmos de enfeitar uma vida religiosa com misticismos e trazermos a vida com Deus para uma vida diária. É aquele irmão que te ofendeu que você tem que perdoar. Deixa aquela raiva para trás, irmão. A palavra de Deus nos diz: olha, irai-vos, mas não pequeis. Você tem direito de ficar com raiva, mas não de guardar a ira e rancor, para que não gere assim raízes de amargura no nosso coração. Tiago fala, mais um momento aqui na frente, sobre a inveja amargurada. Meu irmão, a palavra de Deus está nos dizendo isso. Você se enxerga assim? Deixa Deus te tratar, deixa Deus te gerar para uma nova vida, deixa Deus te alcançar, deixa Deus arrancar essas ervas daninhas de dentro do teu coração por meio da palavra de Deus. Pratique isso. Sabe qual é o problema do crente? O problema de muito cristão: ele quer participar inclusive de várias orações, campanhas, reuniões de consagração e tudo mais, e imaginando: bom, hoje eu vou lá, vou receber aquela oração forte e hoje o meu problema vai acabar. Vai não, irmão. Deus tem poder de chegar e mudar de uma hora para outra, mas a regra que Deus faz é lançar a palavra dele. A palavra dele vai ser dita, a palavra dele vai ser proclamada, e você tem que todo dia pegar uma porção e se deixar transformar por ela. Não fique esperando um anjo de Deus descer para mudar a tua história. Não fique esperando uma revelação bombástica de um pastor, missionário, evangelista, apóstolo, de que vai vir não sei de onde, para trazer uma revelação para o teu problema ser transformado e mudado. Não, faça você o seu dever de casa. Olhe para a palavra, ela vai te mostrar quem você é, e ao ver quem você é, diga: Senhor, miserável homem que sou. E agora, Jesus, quem vai me mudar? Quem vai me resolver esse meu problema? Quem vai mudar essa minha natureza, essa minha raiva, essa minha ira, esse meu ódio para com o pastor Zani? Eu não gostei quando ele me olhou atravessado. Eu falo com ele porque a gente tem uma certa intimidade, ele nunca me olhou atravessado. Mas, irmão, quantas coisas a gente guarda no coração e a palavra diz: perdoa. E quantas vezes tem que perdoar mesmo? Aí vai saber responder 70 vezes 7, mas não consegue perdoar nenhuma, quanto mais 70 vezes 7. Está vendo como a palavra de Deus precisa ser levada a sério? E aí, para nós terminarmos aqui, se Jesus voltasse hoje, como é que estaria o seu nível de prática da palavra de Deus? Irmão, ainda estou longe. Eu creio que nós ainda estamos muito longe do que Deus espera de nós como verdadeiros cristãos. Mas uma jornada longa começa com o primeiro passo. Decida hoje, decida sair daqui nesta noite hoje, com uma verdadeira intenção, com um verdadeiro propósito
de colocar em prática a palavra de Deus na sua vida, de viver a palavra de Deus na sua vida nesta noite. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Ainda está disponível para quem ainda não fez, está disponível a avaliação da primeira carta, aliás, da série de estudo Carta aos Peregrinos, que são os livros de 1º e 2º Pedro. Então vai ficar até dia 6 de junho. Você pode assistir lá na plataforma e já fazer a avaliação que ainda não fez. Pastor Jean, eu quero chamar aqui o pastor Sebastião para fazer essa oração final, para nós nos dirigirmos para nossas casas e Deus e botarmos em prática a palavra de Deus nessa noite, né? Não nessa noite não, mas o resto da vida. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, rendemos graças ao Senhor por estarmos na sua casa, por podermos aprendermos da sua palavra. Senhor, que como é bom estarmos aprendendo, Senhor, e que venhamos colocar em prática em nossas vidas todo o aprendizado que recebemos e que vamos receber até os últimos dias das nossas vidas. Que possamos, Senhor, cada dia não sermos só ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Deus, nós colocamos diante do Senhor a sua igreja, nossas vidas, nossas casas, nossa família, e pedimos assim, Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, Senhor. A bênção do Senhor esteja, a sua palavra esteja despertando cada dia mais e mais, Senhor, as nossas vidas e também o seu povo, de um modo geral. Deus, nós lhe agradecemos também, Senhor, meu Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito, que o Senhor vai continuar fazendo em nossas vidas. Oramos também pelos aniversariantes, Senhor, pedimos que o Senhor dê a eles todos os anos necessários, Deus, para que se cumpram em suas vidas os propósitos que o Senhor tem com cada um, Senhor. Dá graça, dá força, anima, Senhor, e que cada um seja abençoado em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós oramos pedindo também que o Senhor nos dê uma continuação de uma semana de paz, de vitória, de conquista, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também, Pai, oramos pelo tio do irmão Elton, Senhor, pedimos que o Senhor visite este homem, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê vitória. Não sabemos qual é a causa, mas o Senhor sabe, e pedimos que o Senhor venha dar vitória, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Também oramos pela missionária Rosilene, Senhor, que está se recuperando, meu Senhor. Pedimos que o Senhor dê uma recuperação abençoada, que ela possa estar de volta conosco, Senhor, fazendo a sua obra, Pai, em nome de Jesus. Agora, Senhor, leva-nos em paz para nossos lares, debaixo da sua proteção divina, nos guardando, protegendo, livrando de todo mal, de todo perigo. Nos dê uma noite tranquila, um sono reparador e um despertar, Senhor, se tivermos mais de um dia de vida, possamos despertarmos com alegria, saúde e disposição para continuarmos a nossa caminhada. É assim que oramos, lhe agradecemos, lhe pedimos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.